Tudo bem com vocês, amigos? Eu queria conversar hoje sobre como a Lei Magnitsky e as sanções econômicas que o Brasil vai sofrer afeta o seu imóvel financiado, ou por outra, que é igualmente importante, e uma coisa se comunica com a outra. Se você tem um imóvel financiado com bancos, esses mesmos bancos hoje passarão a ter interesse em que você fique inadimplente. Vamos lá, vamos comigo. Vamos lá, em primeiro lugar, se você tem imóvel financiado, eu diria que 99% hoje do crédito habitacional, a não ser que você tenha financiado o imóvel em 40 anos, lá no finalzinho dos anos 90, ou no comecinho dos anos 90, mas 90%, talvez até mais do crédito habitacional hoje, provavelmente mais, é feito mediante uma modalidade, mediante um tipo de lei que se chama alienação fiduciária, tá? Hoje não se usa mais hipoteca, praticamente não se usa mais hipoteca. Muito raro. Dificilmente você vai ver algum banco oferecendo hipoteca, não tem sentido, porque os juros da hipoteca é mais alto, a garantia jurídica da hipoteca para quem empresta o valor é menor, a rapidez do processo, daí nem se compara. Uma execução hipotecária demora anos, uma execução extrajudicial de aliança fiduciária demora meses, tá? Eu já vi execução de aliança fiduciária extrajudicial começar e terminar em menos de 4 meses. É muito rápido, meus amigos. E por que eu tô falando isso? Porque o Brasil agora, e tanto faz para mim agora se você é filiado ao político A ou B, gosta do político A, gosta do político B, tanto faz, isso para mim é irrelevante. Mas o Brasil agora ele vai entrar numa série de sanções internacionais. Começou com as tarifas do Trump de 50% sobre os produtos, e a gente tem hoje uma questão de magistrados envolvidos em sanções econômicas, e que se os bancos fizerem negócio com eles, os bancos também podem ser sancionados, e por aí vai. A gente está falando da Lei Magnitsky, das sanções ao então ministro Alexandre de Moraes. Qual que é a questão com isso? A gente está falando de segurança jurídica. Se o Brasil hoje não está oferecendo segurança jurídica, e segurança jurídica não importa aqui se a pessoa contra a qual se colocou a Magnitsky é culpada ou inocente. A segurança jurídica ela exige a aparência de ser. Ela exige a aparência de ser. Não exige, não. Exige só que a pessoa aparente ser honesta ou aparente ser culpada para o país não ter segurança jurídica. Então, o reflexo disso é que empresas já estão tirando dinheiro do país. Eu tenho visto isso aqui no meu escritório. Recentemente a gente viu a notícia que o Banco do Brasil, em 24 horas, perdeu 7,7 bilhão de reais em valor de mercado. Mas, Papini, como é que isso afeta meu negócio? Calma. Eu vou explicar como é que isso afeta o seu financiamento imobiliário. É assim, vai ter aí no mercado uma crise de liquidez, tá? O que é crise de liquidez? Falta grana. E quando falta grana até para os bancos. E se o mercado está ruim, o banco também não vai querer ficar emprestando dinheiro. A dificuldade de conseguir empréstimo, principalmente sem garantia, vai ficar consideravelmente mais alta. Então, não vai ser mais tão fácil você pegar dinheiro emprestado no Banco Itaú, no Bradesco, como eventualmente era até então. Bom, se faltará grana para as pessoas, faltará grana também, faltará dinheiro também para os bancos. E é aí que entra a questão da alienação fiduciária. Eu vou te falar uma coisa para você, eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos, que eu já vi acontecer, mas muito antes de toda essa crise que nós estamos vivendo. Eu já vi isso acontecer em 2018, em 2017. O que acontece com a alienação fiduciária? Eu não vou explicar aqui em detalhes, mas o procedimento da alienação fiduciária é bastante agressivo em termos de
retirar a posse e a propriedade de quem financia o imóvel. E o que acontece quando o banco manda a leilão o imóvel em execução de contrato de aliança fiduciária? O banco ele passa a receber todo o valor que você devia para ele à vista. Então imagina que eu, Paulo Papini, comprei um imóvel via aliança fiduciária de R$1 milhão divididos em 10 anos. Tá? Bom, o banco vai ter que esperar eu pagar 10 anos de financiamento, né? Agora acontece que se eventualmente eu paguei 2 ou 3 anos e o banco parei de pagar, e o banco promover a alienação fiduciária, ele vai consolidar a propriedade fiduciária em seu nome para depois mandar imóvel para leilão, eu sou notificado, vou receber um prazo, etc. O que acontece? O banco recebe à vista todo o valor do crédito. Ele vai receber menos? Vai. Mas, eventualmente, no momento de crise, o que é melhor? Você receber R$1,5 milhão pedalados ao longo de 10 anos, ou talvez receber 750 mil, 800 mil de uma única vez? Meio óbvia a resposta, não é? Quantas vezes você, como advogado, não preferiu reduzir o valor de um acordo desde que a parte pagasse à vista? A mesma coisa para banco. O banco lida com o dinheiro que ele tem hoje, não com o dinheiro que ele vai ter daqui a 10 anos. Então isso vai passar a ser interessante. E o que acontece? E eu já vi isso acontecer em processos, tá? Eu já vi isso acontecer em processos. O banco pega, ele deixa de mandar os boletos de cobrança para o devedor, e o devedor pensa o seguinte: e se dei bem, esse mês eu não tenho que pagar a parcela do meu imóvel. Quem sabe dá até para sobrar uma graninha para pegar e dar uma entrada e comprar um carrinho financiado ou passar um final de semana em Buenos Aires. Só que, meus amigos, o fato de você não receber um boleto não significa que você não tem a obrigação de pagar. Pode ser má fé do banco? Sim, seguramente é má fé do banco. Mas desde sempre, desde antes de eu me formar em direito, desde antes de eu pensar em estudar direito, existe no nosso ordenamento jurídico uma figura chamada consignação em pagamento. Então, assim, se o banco não está lhe mandando parcela, não é para você falar, ih, se dei bem. Não, meu amigo. O banco não está te mandando parcela, você tem que bater na porta do seu advogado, ligar para ele e falar: doutor, o banco não está me mandando parcela. Ele vai te recomendar fazer uma ação de consignação judicial de valores. E daí você vai notificar o banco, falar: olha, como você não está me mandando parcela, eu estou consignando, e o banco vai ter que pagar para os seus advogados honorários de sucumbência, que pertencem ao advogado, lembrando sempre, e vai ter que lhe pagar as custas do processo. Se você ficar feliz achando que o banco vai fazer alguma coisa a seu favor, ele não vai. O banco não vai fazer nada em seu favor. Não adianta você ficar feliz com isso. Então, assim... e outro dia alguém me perguntou, colocou no Twitter, né? Falou assim: não, mas Papini, não é só dar uma ligada para o gerente do banco? Pelo amor de Deus, amigo, não faz isso. O gerente do banco vai te dar uma enrolada. Ele vai falar assim: não, olha, foi um erro do sistema, fica tranquilo. A gente não vai te colocar em mora, não. Você vai descobrir que vai estar em mora quando chegar uma cartinha falando: olha, você está com 4 parcelas em atraso, favor pagá-las em tal data, até tal data, sob pena de consolidarmos a propriedade fiduciária do seu imóvel. E assim, consolidou a propriedade fiduciária do imóvel, o imóvel vai a leilão, você perde o imóvel. Até o imóvel ir a leilão, tem muita coisa que pode ser feita, modéstia à parte, meu escritório é especialista nesse tipo de questão. Mas depois que o imóvel vai a leilão, meu amigo, você vai gastar muito dinheiro com o processo e o resultado não é necessariamente seguro, tá? Então, mais uma vez,
Se o banco ou construtora esquecer de te mandar... E olha, hoje já tem muita construtora com dificuldade financeira. Muita construtora que não está conseguindo terminar prédio porque está sem fluxo de caixa. Estou com alguns casos aqui no escritório. De repente, para a construtora hoje, quando um devedor fiduciário deixa de pagar uma prestação, aquilo para a construtora é uma solução ótima. Pô, se esse imóvel for execução, eu recebo de uma vez só uma quantia que eu deveria demorar 5, 6, 10 anos para receber. Então, por favor, não bobeie com isso, tá? Os bancos, principalmente os bancos, mas também algumas construtoras, nem todas agem de má fé, mas os bancos, quase todos eles agem de má fé, terão interesse em que você deixe de pagar sua prestação. O gerente do banco vai te contar uma historinha, vai falar, não, fica tranquilo, foi só um erro do sistema, mês que vem você vai receber de uma vez só 2 boletos. E olha, e vai ser um boleto para cada mês, a gente vai suspender, tá, aquela parcela que você não pagou. Mentira, mentira. Já falaram isso para clientes meus, eles tiveram que desembolsar uma quantidade razoável de recursos com honorários aqui do escritório, para que eu evitasse o leilão do imóvel ou as consequências do leilão do imóvel. Eventualmente, você fazer uma consignatória é muito mais barato para você e para o seu advogado do que fazer uma ação que vise suspender um registro de consolidação de propriedade fiduciária, qualquer coisa assim. Só a consignatória é uma ação um pouquinho mais barata, tá? Eu diria que umas 5 vezes mais barata. Eu vou dar um exemplo. Esse valor vai variar de escritório para escritório. Se você vai perder um imóvel de R$1 milhão e você vai ter que brigar para anular o registro da consolidação da propriedade fiduciária, vai depositar parcelas em juízo, você está falando aí, ó, sinceramente, você vai gastar com um advogado que conheça o tema, não com o aventureiro que se formou ontem e acha que conhece o tema. Com um advogado que conhece o tema, você vai gastar aí dependendo da comarca, dependendo de uma série de fatores, entre 30 e 100 mil reais. Para fazer a consignatória, você vai gastar aí entre 10 e 20 mil reais, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, por favor, curta, comente e compartilhe, tá legal? Abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!